do exame de qualificação do discente a nível de mestrado profissional do Proficiamb Frederico, tá? Frederico, você tem aí até 20 minutos, tá? Pode começar. Obrigado. Novamente, bom dia a todos. Gratidão pela colega Elisandra que está aqui, professor Dr. Rodrigo, que esse período todo foi paciente e ele percebeu que eu preciso de aprender a ser cientista. Gratidão. Eu peço à banca que abra o PowerPoint também, porque eu fiz um teste ontem e a letra ficou pequena. Gratidão à rede Proficiamb. E o segundo slide, ele relata um pouco por que o tema foi escolhido. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem. Gratidão. Ele foi escolhido porque eu vivo em Belo Horizonte, é uma casa da nascente que tem água. E a coordenação, ela viu a minha dificuldade na época de dar continuidade ao projeto que eu tinha proposto. E a coordenação, ela compartilhou um sonho dela, que é não aceitar que 2/3 dos discentes não concluam o curso da água. E isso me tocou profundamente. E eu queria muito, nesse mestrado, ser uma pessoa que renunciasse ao egoísmo, que partilhasse mais e que me renunciasse. Ou seja, o que eu estudei antes do mestrado, que foi errado, que foi feio e que me prejudicou, eu renunciaria. E eu estaria aberto para aprender de novo. Essa imagem aqui é de um ilustrador de Belo Horizonte que eu pedi para que fizesse da Casa da Nascente, porque é uma casa que hoje está sem a rede elétrica, a parte hidráulica nós conseguimos fazer a nova rede de esgoto, mas é uma casa que precisa de cuidados. E a prioridade na casa seria a manutenção da nascente. E esses personagens, eles são da casa como a Rosa. As 2 galinhas não estão mais lá, porque elas foram para o galinheiro da igreja. E a ovelha seria eu, Frederico. Porque o meu sobrenome em italiano, Pecorelli, é ovelha. É Vente Pecora, ovelha. O impulso vital, em Montessori, ele nos lança. E foi feita uma imersão. O professor Dr. Rodrigo foi paciente, o professor Dr. Dateu foi, a professora Daniela, que é responsável pelo curso, todos vocês, eu fiz várias disciplinas, são um coletivo que me historicizou. E foram pacientes, porque eu precisava de reaprender as coisas. O que era epistemologia? Para poder dar conta de rascunhar essa proposta aí. Junto com a orientação, que quando falava, eu escrevia, professor, eu sou obediente. Obediência entendida como alguém que se coloca para aprender, mas não abre mão do seu protagonismo, do seu livre-arbítrio. O estudo do projeto, ele foi muito bom porque nós objetivamos tudo. Desde o primeiro momento, eu também queria renunciar ao ativismo. Eu queria ser esse aprendiz cientista na área de ciências humanas que tratasse o objeto de estudo sem ligação afetiva de querer a minha vontade ou a vontade dos outros, mas que pudesse dialogar com o objeto de estudo para ele se revelando aos poucos e nos revelar qual seria o caminho metodológico mais apropriado e consensual para poder desenvolver pesquisa. Nesse sentido, eu uso a expressão ombros dos gigantes, que são vocês, o professor Rodrigo. Elisandra também é ombros dos gigantes, ela me ajudou muito, o doutor Tateu, a Ariane Tesso e outros tantos que divulgaram resultados das pesquisas que eu fui atrás. Mesmo com a minha redução de memória, eu me esforcei. E sem Deus não estaria aqui para poder comentar com vocês. E aqui do lado tem um exemplo não, uma visualização de como cada documento aqui. Pessoal, o Fred caiu, né? Eu peço desculpas, porque caiu a apresentação, deve ser por conta da internet aqui no estado de Mato Grosso. Eu vou voltar à apresentação. Tá tudo bem, Fred. Gratidão. Dentro dessa objetivação, a pergunta de pesquisa a seguir seria: como alavancar o curso por meio do desempenho do docente? Eu resumi, mas mais na frente eu vou ler ela melhor para você.
essa pergunta, ela possibilitou o desenho de tudo. O desenho do percurso metodológico, ela possibilitou o desenho dos objetivos gerais específicos, e eu me renunciando, eu tinha que sinalizar que eu sou um ser subjetivo que interpreta. Inclusive, o livro dos códigos, ele expressa isso. Pois bem, o raciocínio da pesquisa, ele, focalizando nessa pergunta, ele reverberou nas ações, cujo processamento do encadeamento decisório, ele promove uma ação pedagógica. A objetivação da pesquisa, ela incidiu aonde? Na opinião emitida pelos respondentes, que mais adiante vocês vão ver. E, desde o início, eu estava sendo questionado pelo objeto de pesquisa. O objeto, ele, enquanto objetivado, ele foi emitido por pessoas, e essas pessoas, elas expressavam muito a dimensão docente. Vocês vão ver mais adiante como que esse raciocínio ele se fundamentou. Comentei com vocês o diálogo com objeto de estudo. Não foi fácil esse diálogo, porque eu tenho dupla formação em Direito e Pedagogia. E eu olhava para o produto educativo, que poderia ser um manual guia. Aí ele se alterou um pouco o nome, ele virou caderno apostila. Depois eu olhava para o objeto, aí o professor doutor dele falava, lembra da pergunta. Aí eu coloquei a pergunta num quadro ao lado, colocava no nosso computador os textos da revisão bibliográfica e falava, eu preciso de coerência nessa pesquisa. E eu tenho muita gratidão pelo seminário de pesquisa que ele nos proporcionou isso. Como manter coerência entre a pergunta, o objeto, objetivos gerais específicos e a metodologia? Foi dialogando com o objeto de estudo. Num primeiro momento, foi colocada a possibilidade de fazer leitura sobre competências. Conversando com o objeto de estudo, vocês vão ver aonde é que nós chegamos. A pergunta de pesquisa está aqui. É possível a melhoria do curso na área de ensino das ciências ambientais por meio do aperfeiçoamento do desempenho docente? Essa pergunta, ela ajudou muito. Por quê? Vocês viram que a justificativa do tema surge de uma angústia. E uma angústia de pessoas semelhante a vocês, que não aceitam, não concluindo em curso, vocês se dedicam, se esforçam, vocês têm aperfeiçoado em aplicação de metodologias ativas de ensino, e vocês têm leitura sobre como o ser humano ele aprende. E essa angústia, eu absorvi ela. Dentro das inúmeras possibilidades de problematização, para a realização da pergunta, essa foi a que permitiu esse percurso em nível de mestrado, que é pensar no aperfeiçoamento do desempenho docente com dois pressupostos: que ele seja livre, o livre-arbítrio mantido, e que ele seja baseado na adoção, ou seja, eu adoto uma teoria e dentro dela eu vou constituir meu ser. Aqui vocês vão ver mais na frente algumas expressões como autodefinição, autoidentidade. O curso que eu estou me referindo, que ele permite a problematização, é esse curso aí. É um curso muito bom, eu fiz o treinamento para a tutoria e eu pedi para não ser tutor, inicialmente porque, no meu fundo, eu ia me prejudicar para analisar dados, eu ia me prejudicar porque eu ia me tornar um ativista. Porque desde o início, se eu adotei afetivamente vinculado a ele, e eu não poderia fazer uma pesquisa para agradar a essa afetividade. Eu precisaria de me fundamentar num rigor. Gratidão por vocês entenderem que pode ser aqui no estado de Mato Grosso a instabilidade. Eu estou voltando à apresentação. Professor doutor Rodrigo, eu já passei quantos minutos, por favor? 10 minutos. 9 minutos. Gratidão.
Dentro de tudo que eu falei, a gente sintetiza aqui. O problema de pesquisa, tendo coerência com a pergunta de pesquisa, e o objeto. O objeto, ele surgiu, ele foi construído mediante as orientações e mediante uma teórica chamada Immaculata Lopes, que no livro Pesquisa e Comunicação, ela chama atenção muito para você conversar com o objeto de pesquisa. E conversando com ele, eu cheguei à conclusão que, se eu focar na enunciação opinativa, no texto discurso, iria ser possível processar o resultado da coleta de dados no MaxCDA e serem obtidos segmentos temáticos, como foi obtido. E isso iria permitir uma parte grande do conteúdo do produto educativo, que se espera ser um material que é produzido com esses segmentos temáticos, resultados das opiniões, e entregue aos tutores que foram os responsáveis por isso. Eu vou explicar um pouco mais adiante. O objetivo geral, para ser coerente, ele é identificar as necessidades de aprendizagem por meio da mineração nas opiniões. Essa palavra mineração, ela surgiu, eu gostei dela. E também garimpagem, porque se eu estou considerando que os gigantes que me antecederam, eles entregaram aportes teóricos sobre a semiótica, sobre a linguagem, e principalmente estudos de percepção que vêm da psicologia e da neuropsicologia, é aí que eu vou beber da fonte. Sobre as percepções que esses tutores possuem sobre as atividades deles. Eu fugi muito nessa pesquisa do termo identidade. A identidade é muito profunda, e uma das teóricas que nos ajudaram, Isabel Moura de Carvalho, em duas obras, de 2004, repetiu 2012, a última edição, e 2005, ela chama atenção sobre as trajetórias que o docente constrói. Isso, para mim, foi importante. Esse objetivo geral ele foi desdobrado em 4 específicos que, também procurando a coerência, eles reverberam nos resultados parciais. Por quê? Um dos elementos nessa pesquisa que me ajudou muito é ser humilde. É não querer abraçar o mundo todo, porque eu quero abraçar e eu erro. Então, eu segui da minha obediência com o orientador e as pessoas que me ajudaram, os professores, para focar. Havendo a necessidade de conhecer a opinião, verificar as necessidades, desafios e demandas, levantar temas que surgem dessas necessidades, ou seja, do conjunto. Eu vou dar um exemplo. 44 tutores que vão na próxima versão do curso. Eles contribuindo, essa mineração de dados fornece os segmentos temáticos que vão compor o material que eles receberão. E isso visando o quê? A autorreflexibilidade, para que eles possam, dentro das possibilidades deles reais, terem uma ação pedagógica efetiva e baseada na segurança epistemológica que eles vão poder expressar. Isso tudo num caderno apostila que funcionaria como cardápio das necessidades. Ou seja, a gente quer atender essas necessidades. A ação intercalada, ela surgiu no desenho da pesquisa, porque desde o início eu fiz uma imersão. Eu fiz muitos cursos na área de tutoria. Foi possível acompanhar várias disciplinas e a formação de uma turma. Isso tudo com constante revisão bibliográfica. A revisão sistemática eu aprendi, eu tive muita dificuldade, o doutor foi muito paciente, porque eu queria muita perfeição e eu vi que não tem perfeição, que tem um esforço, e a perfeição estava me empacando. E o software MaxDay, eu aprendi a usar ele, foi muito bom o aprendizado dele, porque ele maneja fácil os dados, mas eu senti que eu precisaria de mais respondentes, eu só tive 9. Mas nesses 9 eu tenho gratidão dos que responderam. Essa combinação metodológica, ela utilizou muito Flick, ela utilizou Lopes e utilizou os teóricos, que hoje falam das nuvens de palavras e dos segmentos temáticos. Nuvens de palavras, o orientador ele apresentou e eu gostei muito de estar conhecendo ele. O desenho
Aqui caiu de novo. Tem que esperar. Será que eu consigo voltar? Você está aqui, só a apresentação que caiu, Frederico. Gratidão por falar isso. Gratidão. Eu trabalho em uma escola também, lá é pior, lá a partir de 8h30, aqui em Mato Grosso, é mais estável. Então, tem muita gratidão de estou. O desenho da pesquisa, ele foi se alterando para se adequar e para poder me orientar, nos quais essas etapas se refletirão na dissertação. A análise dos dados, com esses teóricos, que são ombros dos gigantes, me deu segurança. E no livro de Gott, vocês podem perceber como que isso permite que a gente também possa expressar a transparência de todo o processo visando a cientificidade. Na análise de dados, esses teóricos, eles fizeram, pelo esse suplemento do Word, a reunião de expressões que a gente separa. A gente tira verbo, tira alguns na classe de palavras chama eu esqueci, são as preposições. E ela revela aquele termo mais utilizado. Na nuvem de palavras, eu não sabia, eu aprendi isso nessa pesquisa. Eu gostei muito. E vai ajudar também na produção do material didático, porque ele coleta as vozes docentes e o conteúdo que elas estão falando, com uma aglutinação, ele aglutina. Nos resultados faciais, vocês vão ver as nuvens de respostas e, para que houvesse a cientificidade e o anonimato, foram criados códigos. Eu gosto muito da codificação. Participei de uma pesquisa anterior na área de catequista e é de lá que eu aprendi a fazer essa codificação, que ela ajuda muito para que a gente efetive o que a ética da pesquisa nos ensina e que a publicidade dos dados ela possa ser uma publicidade que mantém esse anonimato. E aqui está a explicação da codificação. Os segmentos temáticos, eles surgem. Aqui eu não consigo, se fosse todo, eu tentaria fazer um zoom. No texto de vocês devem ter visto. Eles seguem esse passo a passo. E no quadro 6, já me deu uma pré-visualização de como que eu iria aproveitar isso no produto educativo. Agora eu vou tentar passar para vocês as nuvens de palavras, que foi um exercício. Tudo aqui foi um exercício. Eu penso que com mais respondentes, eu vou conseguir aquilo que o rigor científico exige. Aqui é das perguntas da seção 2. Essa nuvem de palavras, ela reuniu as necessidades, desafios e demandas. Isso foi um exercício. Nessa nuvem de palavras, você pode observar que reflete a pergunta e as palavras que estão mais em evidência, ela é resultado de de uma aglutinação de várias respostas com esse termo. Eu gostei disso, eu aprendi isso agora, eu não sabia utilizar a nuvem de palavras. E assim por diante, e adicionando aos segmentos temáticos, eles compõem o caderno apostila. E isso me deu segurança e uma alegria, que eu estou pisando em solo firme. Esse solo firme se efetiva por meio de um passo a passo. Então, eu reitero a gratidão de vocês estarem aqui. Eu vou estar anotando, está tudo sendo gravado, porque tudo que vocês falarem é importante. E esse cronograma, ele agora em 2022, ele vai se acelerar um pouco, que após a qualificação, eu espero obter um documento para incluir no comitê de ética, para ele me dar o de acordo e dar continuidade à pesquisa. Eu tenho muita gratidão que vocês estão aqui. Esses são os ombros do gigante. E o próximo passo será a defesa da aceitação e o uso disso. E eu queria muito ser voluntário. Eu queria muito ser muito voluntário nesse curso, nas próximas edições, para que esse caderno fosse atualizado a cada turma de formação de tutoria. E gratidão, professor Dr. Rodrigo, professor doutora Ariane,
professor Dr. Tarcísio. Gratidão. Eu peço desculpas pelas coisas que vocês esperavam que eu fizesse e eu não percebi. Gratidão. Perfeito, Fred. Obrigado. Tá? Eu vou passar a palavra agora para a professora Ariane, com licença ao professor Otacílio, tá? Por gentileza, professora, fique à vontade. Obrigada, professor Rodrigo. Inicialmente, queria agradecer o convite, né, do Frederico e do professor Rodrigo para participar da banca. É uma temática que me interessa bastante, né, que é essa questão de formação de professores, de curso EAD, e a questão da água também, né? Então, para mim, foi um prazer fazer a leitura da dissertação, da qualificação, né? Bom, primeiramente eu queria falar que eu acho que vocês, deu para ver que vocês trabalharam bastante, Frederico, professor Rodrigo, né? Dá para ver bastante material ali, principalmente na parte teórica, né? Eu vejo que tem bastante coisa de teoria ali. E uma coisa que eu gostei é que vocês conseguem, por exemplo, eu vou usar nuvem de palavras, então trazer uma justificativa por que essa nuvem de palavras é interessante naquele contexto, né? Talvez eu diminuiria um pouco essa parte teórica, que eu achei que tem bastante coisa interessante, mas achei que tem muita coisa e, às vezes, confunde um pouco a nossa leitura, né? Então, isso daí eu acho que talvez a gente poderia mudar. Eu fiz algumas anotações no próprio texto de qualificação, que eu vou mandar depois para vocês, que são coisas, assim, mais pontuais e coisas que eu achava que poderia tirar ou acrescentar. Mas o que eu queria discutir mais hoje, né, eu fiz aqui, eu vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Vou passar esse daqui para cá. Só um minutinho, deixa eu colocar vocês desse lado aqui. Pronto. Ops. Pronto. Apareceu. Vocês estão vendo o meu documento Word, né? Sim, sim. Tá ótimo. Sim, bom, professor. Então, eu dividi aqui, né, em 3 partes, né, essa minha análise aqui. Primeiro, eu vou apresentar algumas sugestões que eu acho que poderia ser feito. Depois, eu vou trabalhar um pouco, pensar para a gente refletir um pouco na questão do objetivo, título e questão de pesquisa. Eu trago algumas sugestões para vocês, né? A questão do produto também, para a gente discutir um pouco sobre o produto e a relação dos objetivos com os dados coletados, né? Bom, então, de uma maneira geral, né, de sugestões, você, Frederico, você fala, né, do curso Água, né, porque é o curso Água que você coletou seus dados, que é o seu objeto de análise, né? Mas não tem nenhum item falando sobre o curso Água. Então, seria interessante você colocar lá um item, né? Uma seção, curso Água, né? Fala do histórico, o que trata, quais são as temáticas. E se você entrar no próprio curso, né? Tem lá todas essas informações, né? E eu tenho certeza que você pedir para os coordenadores do curso, eles vão te passar essas informações, né? Então, acho que deveria ter um item falando sobre curso. Eu não entendi muito bem a relação da Casa da Nascente com o curso Água. Se você puder me explicar um pouquinho, para mim ficou um pouco confuso, e mesmo depois que você falou aqui, eu não entendi muito bem qual que é essa relação, né? Se, de repente, a Casa da Nascente foi só um start, mas o foco mesmo é o curso Água. Se você pudesse falar um pouquinho, Frederico. Pode falar agora? Pode sim, por favor. Professora, que gratidão esse diálogo. A primeira pergunta, houve um equívoco meu. Eu fui retirando a ênfase do curso Água, porque em 1997 eu pesquisei muito ambientes de trabalho e aprendizagem via World Wide Web, fatores de avaliação e design. E isso, ele me tirou o foco. Então, se eu falasse do curso Água, eu não ia dar conta de produzir o produto educativo. Eu retirei e também o Comitê de Ética pediu uma carta de aceite dos organizadores do curso. Eu não obtive ainda, aí eu tentei retirar tudo do curso da Água para isso ser aprovado no Comitê de Ética. E outra coisa também, o curso Água me leva
embasado na teoria de sistemas, pesquisar comunicação educativa. Também me tira o foco. Então, é muita coisa que me tira o foco e eu precisava de objetivar. Eu peço desculpas, mas eu vou acatar sim, porque o contexto, na hora da dissertação, o contexto é uma coisa. Na hora do comitê de ética, ele fez as pessoas entenderem que eu ia pesquisar o curso. Eu não estou pesquisando o curso, eu estou pesquisando o texto, o discurso do respondente. E ele objetivado, de tanto que esse texto, o discurso, ele passa a não ser mais a pessoa. Ele passa a ser um universo semântico no qual o ser humano baseia o seu processo decisório. Mas isso eu não posso afirmar, porque a teoria da psicologia não me dá esse chão. Conclusão, eu estou tateando e o Proficiando, ele permitiu isso. Essa pesquisa na área da educação talvez não poderia ser feita do jeito que ela está sendo feita. Na área da neuropsicopedagogia, pode ser também que não autorizaria. Aqui autoriza, porque a gente está com humildade embasado nos teóricos. E gratidão, que possuem, porque ainda vai surgir teórico para poder ajudar a entender. Não é o que trata a minha pesquisa. Um exemplo, como que você levanta conhecimento prévio? Para do conhecimento prévio, você trabalhar com as ondas de desenvolvimento proximal e fazer a aprendizagem ser maximizada no coletivo, não só individualmente. E gratidão. A outra, relações da casa da nascente. É para que as pessoas possam aprender, por meio do curso também, a conviver com a água. Por quê? Eu moro num bairro chamado Barroca. Nesse bairro tem muito barro. E por conta de barro, na nova capital do estado de Minas, que é Belo Horizonte, era um local de olaria. Era um local de fornecer as telhas e os tijolos para a nova capital. Ela resultou hoje em um monte de edifícios soterrando nascente. E onde eu moro, a gente é sediado para vender a propriedade para construir um edifício. Então, quando eu vi o curso, eu falei, poxa, esse curso vai formar pessoas que vão mudar o seu jeito de ser dentro daquilo que Assis e Silva fala, as teorias que constituem o ser profissional. Vamos pensar as ideias que fundamentam o processo decisório das pessoas. Se a pessoa ela adotar com humildade e pequenez, no que ela pode, aquela ideia de que a água é importante, a água é um elemento que conosco louva também a Deus, ela precisa de ter a existência dela, a gente pode ter ambientes que não vão ser construídos em cima de nascente. E gratidão para poder falar isso, pela sua pergunta. Frederico, a minha sugestão seria você fazer uma apresentação no início da dissertação, tem vários trabalhos que fazem isso, e trazendo essa motivação, né? Então, assim, é isso, eu acho que isso que você falou agora, se tiver claro dentro da dissertação, fica mais, a gente consegue entender melhor. Então, assim, olha, o curso Água, né, mesmo que, enfim, né, o curso Água, ele é um curso que vai trabalhar, né, com a formação dos educadores, né, e isso pode impactar na sociedade, por exemplo, na Casa da Nascente, que tem esse perfil, papapá, entendeu? Porque, assim, o seu resumo, você começa assim, 1/3 dos discentes não terminam o curso, mas aí eu não sei que curso que você está falando, sabe? Então, assim, aí então você tem que colocar lá, aí você contextualiza, sabe? Eu acho que deixando, assim, mais fechadinho, né, a gente consegue, é isso, né? Que para você, obviamente, é claro, né? Porque foi você que fez a pesquisa, a motivação é sua, né? O trabalho é seu e do professor, então você entende bem, né? O leitor, para o leitor fica um pouquinho mais complicado para a gente entender. Então, eu faria um item inicial de apresentação, falando a sua motivação. Pega dissertações, principalmente da Faculdade de Educação da USP, que eles têm mais essa pegada, assim, de fazer nessa perspectiva. É uma apresentação de 1 ou 2 páginas, falando do motivo, da temática, porquê, mas assim, bem sucinto mesmo, a pessoa ler e falar, entendi, né? Bom, continuando, esses itens que eu vou te falar agora, não precisa trazer uma justificativa, são só sugestões, tá? Eu acho que talvez na sua dissertação, com certeza vai ter, né? Eu senti falta na sua qualificação de ter um item de considerações finais, né? Você termina ali os resultados e pá, né? Então, acho que faltou esse item em considerações finais. As respostas, as figuras que têm as respostas, ela é o coração do seu trabalho, né?
E a resolução está ruim. Eu confesso que eu tive bem dificuldade para ler, né? Eu tive que dar um zoom forte ali para conseguir ler. Então, o que eu acho? Ou melhorar a resolução da figura de maneira que o que fique evidente seja o conteúdo que você está apresentando e não a figura em si. Por exemplo, aquela figura que tem as duas setas em sentido opostos, as setas são enormes, né? Quando você compara com o texto que está ali. Então, ou colocar em formato de tabela, alguma coisa dessa maneira, para você destacar as suas respostas, né? Também vê a diferença, Frederico, de quadro e tabela, porque você coloca, tem lugar quadro e tem lugar tabela. Se eu não estiver enganada, a tabela é quando tem questão de porcentagem, mas tem que verificar, né? Então, ver essa diferenciação ou chamar uma coisa só, né? Eu fiquei em dúvida e não consegui entrar para ver, mas não é obrigatório ter o abstract? Talvez o professor Otacílio ou o professor Rodrigo, não sei, o professor Otacílio que está desde o começo, porque eu vi que você colocou o resumo em italiano, que eu acho italiano muito bonito, mas eu acho que teria que ter o abstract também, não teria, professor? Sim, inglês, Então, acho que isso daí, na sua dissertação, Frederico, você tem que colocar. Eu acho que não teria problema você colocar também o italiano, porque pelo que eu vi lá, você dá aula de italiano, né? Fala italiano, mas eu acho que você teria que colocar também o abstract, né? A outra coisa é melhorar a descrição das legendas. Quando você coloca assim, síntese, né? Síntese e mais outra palavra, né? Mas quando você lê uma legenda de tabela, quadro, figura, né? Você não pode escrever muito, mas ela tem que, a hora que você bate o olho, tem que ser de uma maneira que você é sucinta, mas você entende o que está falando ali, né? E também rever a formatação das referências, por exemplo, o estudo de Fierros, tal. Aqui, como que você coloca? Você tira esse parênteses daqui, o parênteses vai aqui, ó, no ano, né? E a página você usa quando é citação, mas enfim, isso daí eu coloquei na sua dissertação lá, eu coloquei esse tópico, né? Bom, quanto à revisão sistemática, eu achei que você fez uma revisão bem extensa, né? Eu fiquei com dúvida, por exemplo, você fez uma lista de revistas que você pesquisou, né? E aí você falou que você entrou no site dessas revistas, em cada volume, pelo que eu entendi, e digitou lá a palavra que você estava procurando, acho que era ambiente virtual, não tenho certeza, e aí você foi selecionando as revistas, né? Eu não sei, talvez seria melhor verificar se talvez não seria o termo, não seria melhor uma revisão bibliográfica, porque eu acho que talvez se você colocar que fez uma revisão sistemática, talvez você teria que trazer quantas revistas, quantos artigos você encontrou, né? Você não faz esse apanhado, você vai apresentando alguns artigos, e eu acho que é o suficiente para o seu trabalho, eu acho que eu nem colocaria mais, tá? Só que eu fiquei em dúvida também, por exemplo, você traz uma lista imensa de revistas, é muita coisa, só isso daria um trabalho de estado da arte, Frederico, sabe? Então, assim, eu fiquei um pouco assim, eu falei, nossa, como será que ele fez essa questão da revisão, né? E se realmente seria o melhor a gente colocar todas essas revistas, ou colocar que foi feita uma pesquisa, ou colocar isso em anexo, né? Ou apêndice, acho que é apêndice. Colocar isso como apêndice, dizendo, olha, as revistas pesquisadas estão no apêndice tal, e foi feito, e aí talvez usar o termo revisão bibliográfica, alguma coisa desse tipo aí, né? Bom, isso daqui depois eu vou falar no final. Bom, quanto ao seu objetivo, eu confesso que eu ainda tenho dúvida, assim, exatamente qual é o seu objetivo e como você vai coletar os dados para chegar a esse objetivo, né? Então, assim, para a gente refletir, né, você coloca que o objetivo geral da pesquisa é identificar a necessidade de aprendizagem da tutoria por meio da mineração nas opiniões e percepções. Ok, então eu entendo que você vai perguntar para um público quais são as percepções que ele tem, público de tutores, sobre a tutoria, o que eles precisam, né?
Ou seja, para eles serem tutores, o que eles precisam? Só que aí eu entendi que no título você quer falar o seguinte, que você quer saber que tipo de atividade esses tutores participam, que dentro da tutoria, que o auxiliam a ser um sujeito ecológico. E aí eu fui buscar definições de sujeito ecológico, algumas referências, e está relacionado, e aí você me corrige, né, os outros professores, que é aquele que pratica educação ambiental, que acredita nos valores ecológicos. Então, o que eu entendi por esse título é que você quer olhar os tutores, quais são as percepções que eles têm dos cursos, e, ao mesmo tempo, extrair dessas percepções o que ajuda eles a pensar na educação ambiental. É isso o seu trabalho, Frederico? Professora, posso responder as outras também perguntas? Que eu anotei tudo. Pode? Não, eu gostei de tudo, porque olha só. Pode. A senhora colocou questões de como, dos tópicos que a gente recebe do regulamento. O que eu errei muito no abstract, que eu fui ler o regulamento depois, é em inglês. Eu coloquei em italiano, porque eu tô me preparando para fazer uma formação na Itália, já tem, desde 2019, estava com passagem até comprada. O 2020 eu não consegui por causa da pandemia. E eu preciso muito desse curso, que eu vou traduzir em italiano para eles lá. Isso é importante, mas eu vou fazer em inglês também. E eu sou ítalo-brasileiro, por conta disso. E eu ajudei muito pouco os italianos. Eu acho que a gente tem que dar uma contribuição para os nossos irmãos lá. E as legendas, tudo eu vou voltar. Eu precisei de uma revisora, porque eu gastei muito tempo na revisão sistemática com meus erros. Eu errei mais do que acertei. E o professor me corrigiu. E a lista de revistas, eu não consegui expressar para revelar para vocês a importância delas, mas eu não fiz por meio do caminho que a senhora falou. Eu fiz pelo portal de periódicos da CAP, e a minha imersão da pesquisa ela teve 2 momentos. Primeiro, eu vivendo na Casa da Nascente como era sujeito ecológico. E a minha família me ajudou, porque eu tinha situações que eu não tinha rede de esgoto, então eu não podia usar a rede de esgoto da casa. Aí eu utilizava outras estratégias. Isso foi muito bom, porque o sujeito ecológico, ele é aquele que pratica educação ambiental, porque dentro dele, ele busca uma autodefinição constante. A própria Isabel Moro de Carvalho, ela não te fala o que é, ela te fala o caminho para vir a ser. Então, quando o título foi feito e tudo, eu não sabia ainda qual era o objeto de pesquisa. Como o objeto de pesquisa ele foi se revelando como os textos de discurso que emergem das falas, mas das falas que me revelam o quê? Como que aquele tutor elabora a sua dimensão docente. Todos têm uma dimensão docente. A gente pode até ver Jesus sempre ensinava. A dimensão docente dele está lá escrita. Cada um de nós tem a sua. E a psicologia ela trabalha muito com isso, mas eu não queria ter o olhar psicológico. Eu queria ter o olhar da oralidade que é escrita. Por que escrita? Porque nós estamos trabalhando com uma tutoria, aliás, com uma dimensão docente que se efetiva no ambiente virtual e que a comunicação educativa é o meio de se praticar esse agir docente. E a comunicação educativa se faz através do quê? Da palavra, em alguns momentos do Google Meet, em alguns momentos do WhatsApp. E algo nesse curso que é único. O curso, ele tem o nome do tutor, mas o que eu observei é que não é tutor, ele é professor e ele muitas vezes ele equipara-se ao PAI, aquele programa da USP PAI. E isso tudo na minha cabeça foi girando. Então pensa, foi girando. Aí eu fui e virei um funil. A minha boca estava enorme, com tanto de texto que eu ia pegando e os professores me ajudando. Foca. Aí no focar, eu fui criando memorandos. Esses memorandos ficavam com as ideias que eu não podia utilizar e eu só podia ver o objeto de estudo por meio da pergunta. Então, o título, professor, eu vou alterar. Essa qualificação, ela está me ajudando. Por isso que eu tenho gratidão a vocês desde o início, que é um grupo me ajudando a gente. E os objetivos que a senhora falou, toca neles, por favor. A senhora falou dos objetivos
específicos. E gratidão, porque eu percebi isso, mas eu não tinha como fazer isso, por causa do tempo. E também eu peço desculpas da quantidade de páginas. Eu tive que reduzir, porque se eu fosse falar mais, por exemplo, considerações finais, no formulário que a gente recebe, no regulamento, não tinha esse tópico. Eu me atentei a ele, mas eu vou incluir sim se a banca autorizar, eu fui orientador. Tá, bom, aí vem a sua pergunta, né? A sua pergunta é possível melhoria de curso na área do ensino das ciências ambientais por meio do aperfeiçoamento do desempenho docente? Se a gente olhar, Frederico, me parece que tem ali alguma coisa que se conecta, sabe, entre o seu objetivo, o título e a sua questão de pesquisa, mas não é tão claro assim. E quando eu vejo a sua coleta de dados, para mim também não fica tão claro, né? Então, eu acho que a gente tinha que pensar, refletir, né? Agora olhando, né? Assim, você já tem um primeiro material, né? Então, assim, o que você vai conseguir agora, da segunda turma, que você vai mandar o questionário, vai ter coisas diferentes? Vai, mas não vai ser muito mais diferente do que você já tem, né? Então, o que você consegue responder com isso, né? Com essas respostas, né? Com esse material. Então, eu acho que tinha que ter um alinhamento ali entre o seu objetivo, o seu título e a questão de pesquisa, né? E também no texto, Frederico, procurar, vários momentos se apresenta questão, aí eu limparia um pouquinho, sabe? Para deixar mais fechadinho, assim, né? Bom, e aí eu venho, então, com a leitura que eu fiz do seu trabalho, tá? Eu venho e trago uma sugestão de título e de questão de pesquisa. Mas isso é com a minha leitura, não é com o seu olhar da pesquisa, né? Então, eu tinha colocado, né? Porque, para mim, eu entendi que o curso Água era ali, a base que você vai pegar para, quer dizer assim, os tutores são do curso Água, ou se você não pode usar a questão do curso, né? Então, tirar o nome do curso, porque esse nome é do curso, né? Não é um nome que você inventou, o nome do curso, então tirar o nome do curso e colocar alguma coisa assim, tutoria em cursos de educação ambiental, ensino das ciências ambientais, sabe? Mas voltando e pensando que você vai deixar como curso Água, né? Então ficaria curso Água como elemento indisciplinar, curso Água, né? Como elemento indisciplinar do ensino nas escolas, um caminho para a construção de tutores como sujeitos ecológicos. Então, eu fiquei em dúvida, para mim, o que você estava olhando era como que eu sou uma tutora, então, como que eu, sendo tutora do curso Água, eu construo a minha identidade como sujeito ecológico, como trabalhar na educação ambiental, enfim, eu pensei que era nesse sentido, e aí você e o professor Rodrigo, por favor, esclareçam se é nesse sentido. E aí, qual que eu pensei, então, se eu considerar esse título? Porque eu pensei, se é um caminho para a construção, como que eu construo esse caminho? Né? Eu preciso de estratégias, que é o que você colocou no título, no primeiro título aqui. Né? Então, eu tentei trazer esse seu material. Então, qual seria uma sugestão de questão? Né? Quais porque você identifica essa, e como você identifica o processo? Quais e como devem ser as estratégias de tutoria, de curso voltado ao ensino das ciências ambientais na temática água, veja que aqui eu não coloco qual é o curso, para promover ou potencializar a construção do sujeito ecológico de tutores. Então, assim, eu acho que precisa, assim, limpar um pouco, assim, que eu digo, né, assim, título, objetivo, questão de pesquisa, né, e aí, uma coisa que tem que voltar esses resultados, as questões de pesquisa que você apresentou, elas dão conta de responder o que você está propondo? Você quer falar alguma coisa sobre essa parte aqui, Frederico? Nossa, olha só se esse título dentro ajuda. Por quê? Eu encontrei o objeto, ele me revelou o quê? Quais elementos nas opiniões que ajudam na formação em serviço. Então, o produtor educativo, ele constaria disso. Os segmentos temáticos, eles estão dentro das opiniões
que eu não vou chamar de conhecimento prévio. Eu não vou chamar. Eu tentei tatear na sabedoria cotidiana. Eu não posso falar que isso é saber docente, porque é muito efêmero. Por exemplo, tudo que a senhora falou, o professor Sassi, ele vai falar também, o professor Rodrigo, Elisandra, se eu reunir isso e pensar, eu quero potencializar vocês como pesquisadores, eu iria transformar em segmento temático. Do segmento temático, eles iriam dar caminhos. Um exemplo, se vocês falassem considerações finais, eu iria achar quem escreve sobre isso e ensina a fazer isso muito bem. Eu iria oferecer. Então, o caderno apostila, ele vem para isso. Para pessoas que estão em formação em serviço, que existe uma singularidade. Qual a singularidade? O sujeito ecológico. Que ele é um vir a ser. Ele não é ainda. Ele nunca vai Eu nunca sou. Eu estou a caminho. E a questão, agora eu vou agora reescrever. E gratidão. Olha se isso ajuda a inteligência da senhora que opinou. E gratidão. Imagina. Pode falar, professor, desculpa. A ideia, né, que a gente pensou lá no começo era... E aí o Fred está nesse caminho, né? A gente buscar ali na literatura, né, quais são as competências, né, ótimas para que um tutor ministre um bom curso, né, e que a gente reduza a evasão. Então, o foco inicial era a gente identificar essas competências, né? A partir dessas competências, aí a gente aplicaria os questionários, né, para os tutores, falar, a gente identificou essas competências aqui na literatura e a gente vê que elas são importantes, né? A literatura diz que é importante. Você está vendo que isso é importante aqui na sua prática, né? Depois a gente voltaria para essas dimensões. Então, a gente vai e volta, né, para repensar com essa aplicação, com esse estudo de caso, né? E, a partir daí, afunilar e conseguir trazer esse produto, né, mais palpável e com uma aplicação com essa validação, né? O Fred está nesse caminho aí e acredito que até o final a gente consegue deslanchar, né? Mas, sim, eu concordo, né, que o título, objetivo e a pergunta e o que ele está executando estão um pouco distantes, né? E a gente vai tomar um maior cuidado com esses detalhes, tá bom? Obrigado. Imagina. Já para terminar um pouquinho, né? Sobre isso que o professor Rodrigo falou, eu trouxe aqui, inclusive, essa relação, professor, que é justamente que eu achei que era bem interessante, mas eu acho que ela tinha que estar mais explorada, que é essa questão, porque o que eu entendi em algum momento é que vocês fizeram toda aquela revisão, que está maravilhosa a revisão, e dali vocês fizeram um trabalho imenso, que é de extrair quais são os elementos importantes, né, para a formação de um sujeito ecológico, né, que é aprender a ser, a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, né. Então, a minha sugestão, o que eu vejo, né, o que eu acho que vocês poderiam conversar, eu coloquei entre aspas aqui, conversar dos seus resultados com um quadro 2, que esse quadro é super importante, né, explorar mais essa relação, vocês trazem um pouco, explorar mais, que eu coloquei aqui, do quadro 2 das competências do sujeito ecológico em ambiente virtual, que foi identificado como questionário análise dos documentos do curso de água, né, trazer essa discussão aí, eu acho que isso poderia ser. Pensar também, eu fui colocando aqui, vocês apresentam alguns objetivos, 4 objetivos específicos, e aí eu fui olhando as perguntas e pensando, essas perguntas, elas respondem a esses objetivos? Ou seja, se você tiver resposta para essas perguntas, você consegue responder a esses objetivos, né? Fiquei em dúvida, por que perguntar sobre a questão que você entende de guardião, cuidador, instrutor, né? Não sei se existe uma definição na literatura que vai trazer diferentes perspectivas na educação à distância e estaria dentro desses elementos, né?
Então, depois, Frederico, se você puder falar um pouquinho dessas perguntas aí, e já vou falar do outro, aí eu já finalizo. Porque eu fiquei um pouco em dúvida, né? Por que perguntar de guardião, né? E qual que seria a definição? O que você estava esperando ter como resposta, né? Porque sempre quando a gente faz um questionário, a gente tem uma ideia inicial do que você vai receber, né? Então, por exemplo, quando eu pergunto, o que você entende que é tutor? Eu já tenho uma concepção, mesmo minha, ou da literatura, do que é um tutor, né? Então, pode ser que o tutor, ele traga para mim elementos que corroboram com o que eu estou pensando, elementos que são diferentes do que eu estou pensando, mas eu já tenho uma expectativa. E eu fiquei pensando, qual a expectativa que vocês tinham para fazer a pergunta do instrutor, guardião, e qual a relação disso com a questão de pesquisa, né? Esse material também eu vou mandar para vocês, tá? E aí, do produto, né? O produto, eu pensei, assim, eu li o produto, né? Inicialmente eu não tinha entendido o porquê dos desenhos, eu fiquei buscando entender essa relação. Você falou no começo, né, que vem da casa da nascente, então talvez apresentar, né, que os personagens do caderno, eles são, né, uma referência não sei como colocar, né, mas há elementos que estão na casa da nascente, que foi a motivação, né, para ter uma relação. E aí eu acho que o produto, eu acho que precisaria ele ser mais explorado ali, né, no sentido assim de o que realmente você quer entregar para o leitor, né? Dentro do que você discutiu, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu até pensei, né, o que poderia ser um produto, né? O produto poderia ser um caderno com orientações em que teria o que poderia ter um curso no formato EAD para formação ou construção de tutores como sujeito ecológico. E aí o que eu acho que poderia ser no produto, né? Trazer essa parte teórica, né? Então assim, o que auxilia, né? Não é que se você fizer isso vai dar certo. A gente sabe que não é assim, né? 1 mais 1, né? Mas o que poderia, o que orientaria, o que ajudaria? Seriam esses elementos. Por exemplo, eu vou montar um curso EAD. E eu vou ter tutor no curso EAD. E aí eu quero pegar o seu trabalho, o que eu vou ler do seu produto que vai me ajudar? Então, acho que é esse movimento que eu acho que precisa ser feito para pensar no produto, né? Então, assim, qual é o público que vai atingir e o que você quer o que a pessoa vai tirar desse produto, né? Eu acho que talvez o produto teria que ser algo que agora, né, no formato que ele está, ele teria que ser reformulado e direcionado mais para aquilo que você quer apresentar, né? Por exemplo, colocar o que é fundamental para trabalhar na tutoria, qual é o papel da tutoria. Aqui eu coloquei, poderia relacionar os aspectos teóricos daquele quadro que vocês fizeram com as opiniões dos tutores, assim, mas não como resposta dos tutores, né? Mas como orientações, né? E aí a gente tem que pensar qual é a função do produto, né? A função do produto, eu vejo, né, que assim, muito você conseguir trazer esse material, esse produto, esses resultados, de maneira que seja reproduzível, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que essa questão da EAD, ela veio para ficar, né? Então, assim, como fazer esses cursos EAD com essas tutorias, de maneira que não só os alunos saiam beneficiados, mas também os tutores, né? Ou, ao mesmo tempo, como fazer que esses tutores atuem de maneira a diminuir a evasão dos alunos? Isso é importante, né? Então, se eu tenho orientações nessa perspectiva, e aí em que temática? Na temática água, né? E aí, será que trazer alguns elementos da temática do próprio tema água, né? É um tema que tem uma relação muito direta com o cotidiano, né? Assim, não tem como a gente viver sem água, né? Então, o fato de ser um curso na temática água, ele poderia trazer novos, um apelo, digamos, maior, né? E, de repente, a gente vê que 1/3 só se forma, né? Então, assim, como pensar nesse formato de cursos, nessas temáticas que poderiam
auxiliar, né, a efetividade, né, do curso. Bom, aqui eu coloquei a relação teoria e prática, e aqui, então, na própria dissertação aqui, eu fui fazendo algumas anotações aqui, e como comentários para vocês, e vou mandar para vocês. Eu acho que não entendi muito bem essa questão dos códigos, como que funciona, eu acho que talvez poderia explicar, ou tirar, né, se não for assim, se não for algo que realmente vai trazer uma contribuição, assim, para o leitor, né. E aí, por exemplo, nessa figura 1 aqui, né, que você colocou, que é a Fonte Oliveira, talvez pensar no seu trabalho, fazer do seu trabalho, enfim. Assim, eu acho que vocês têm bastante, é um tema bem interessante, Frederico, professor Rodrigo, né? Eu acho que vocês já fizeram bastante coisa. Eu acho que agora é fazer um alinhamento, né? E principalmente pensar no produto, né? E o produto ser um material que o leitor pegue e fala, eu aprendi isso com esse produto. Eu acho que isso é fundamental. E eu posso aplicar esse produto, no caso de vocês, de curso de educação à distância no ensino das ciências ambientais, vamos supor que fosse atividades experimentais, eu posso refazer essas atividades experimentais no meu contexto de sala de aula. Então, acho que isso, se quiser trazer algumas considerações, Frederico, desses últimos itens que eu falei, fica à vontade. Professora, o quadro 2, ele foi uma saída, porque eu empaquei no estudo das competências. Eu achei tudo, mas uma coisa eu não achei, o que impede a dissonância cognitiva. Por quê? Na formação de tutoria, eu observava que o tutor falava uma coisa e a prática dele era outra. E algo que é fundamental nessa pesquisa, o tutor que está lá, ele usa o nome de tutor, mas ele não corresponde ao que a lei fala do que é tutor. No curso Água, o que está na função docente é professor. Ele vem de uma seleção, de um corpus, o corpus de estudo são os alunos da rede Proficiamb que se voluntariam para ser tutores ali. E eles são diferentes, por quê? Se nós fizermos uma linha histórica da trajetória de vida, eles foram professores de educação básica, eles, em algum momento, estiveram no ensino médio, hoje eles estão em continuidade de estudos. E isso, para mim, ele trouxe a seguinte revelação. Primeiro, se eu falar isso em outro ambiente, eu posso levar pedrada na cabeça. Eu já tive locais que eu falei sobre o tutor é professor e eu tive careta, eu tive situações complicadas. Depois eu fui ver que isso é até objeto de reivindicação em sindicatos. Eu não sabia disso, por conta de uma precarização do trabalho docente. E eu comecei a me silenciar e eu entendi que o tutor aqui é diferente. Se ele é diferente, eu não trabalho com identidade, eu trabalho com autoidentificação docente. Por conta disso, a psicologia nos traz possibilidade de perfis de docente. Eu tive uma ideia que eu não compartilhei ao Dr. Rodrigo, porque eu falo muito e eu queria ouvir mais. Uma das ideias era levantar os perfis dos docentes e levantar o perfil dos alunos e fazer as conexões. Aquele perfil é ótimo para esse perfil, mas isso na vida é prejudicial, porque você vai impedir aquele banquete de conhecimento que vem daquele pessoa diferente, aquele pessoa que você não gosta e que você passa a gostar porque ele faz algo que a professora Stella Piconnet chama atenção. Desafio cognitivo, ele te desafia, ele te coloca em uma situação para você querer ser diferente. Aí, voltando à pergunta da senhora. Qual a relação do aluno com o ambiente? Eu tenho uma hipótese, tá? Eu não coloquei porque eu tinha que focar. A autentificação docente, qual perfil e qual relação se faz com o aluno em ambiente virtual digital, que existe uma necessidade de conhecer a verdade no testemunho da prática docente. Esse aluno virtual, que ele não está concluindo o curso, como que você vai envolver ele numa situação apaixonante, para ele estar ali e ele efetivar algo que nesse curso é diferente? Você tem uma prática, você faz um plano de aula, um plano de ação. Os desenhos são os personagens, eu não soube manejar eles.
Eu não sou designer gráfico. Essa pesquisa, ela está permitindo um gasto de R$26 mil em orçamento. Eu preciso de comprar livros, porque na pandemia os livros estão aqui numa mala aqui embaixo, que eles foram sendo comprados aos poucos. O software MaxJ, ele foi comprado. O CorelDRAW não tive ainda condição. Então, esses recursos permitiram o quê? Um recurso para design gráfico. O design gráfico que eu contratei, ele não deu conta de trabalhar com o software. E eu fiquei compadecido, eu deixei para lá. Aí eu pedi, Deus, me ajuda, me ajuda. Numa madrugada ele me acordou, foi para o computador e foi feito no software InDesign. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Os personagens foram comprados, porque eu sou de uma formação no Instituto de Educação de Minas Gerais, que você produz material, e esse curso permite produzir. Mas eu não sou bom nessa área. Então, eu não soube manejar eles para poder expressar o seguinte. Nessa formação da tutoria, eu convido os discentes para ir para a Casa da Nascente, que pode ser qualquer local do Brasil onde você se lança a ser guardião. E como você se lança a ser guardião, vamos aprender juntos a ser tutor em um curso que é necessário que você ajude o aluno. Não é fazer para o aluno, é caminhar com ele, é o que vocês fazem com a gente. Caminha, corrige, tapa, sopra, às vezes pega pesado, às vezes vê que a gente está empacado. O produto mais explorado, sim. Eu sou assistente de design gráfico, eu não sou design gráfico, eu não sou publicitário. Eu não pensei nisso. Eu pensei no seguinte. Em serviço, como que esse discente de mestrado pode ser colocado em situação de aprendizagem também? Porque há situações que a pessoa... Eu observei, eu posso estar equivocado. Na formação de tutoria, era colocado, gente, fala quais são os desafios. Era um silêncio, todo mundo calado. E eu ficava assim, meu Deus, fala alguma coisa, ajuda, contribui, porque aqui está sendo gasto muito recurso, tipo assim, os professores se empenharam, foram para Brasília, conseguiram recurso, o professor Otacílio está lá brigando, o professor Tadeu está lá brigando, e o curso é diferente. Isso tudo vai ser colocado porque se ele for adotado nesse curso, tudo vai ser utilizado visando atender os objetivos do curso. Se ele não for para esse curso, mas a ideia de ser um produto que pode ser utilizado em qualquer formação de tutoria na área de ensino das ciências ambientais, ele só precisa ter uma observação. Aqui o tutor tem autonomia, ele é professor. Então, ele não está dentro daquela divisão de professor formador, tutor que faz a mediação, o professor que faz a avaliação. Não, ele é professor. Deixa eu ver outra pergunta. A questão ela veio para os códigos. Os códigos, eles passam por uma relação. Essa relação na qual aquele sujeito correspondente, ele não é qualquer sujeito, ele é contribuinte. Ele é aluno da Proficiamb, ele está ajudando na tutoria, a bolsa é um plus, mas ali se ele expressa, e muito para mim, em conteúdo e fala do que ele pensa e que está vinculado à ação dele, ele está ajudando no caderno que ele vai receber para a formação. Então, eu não trabalho com uma relação de distanciamento com o sujeito. Eu trabalho com eu suplico, por favor, fala, escreve, por favor, se manifesta, não fica calado, não fica... O silêncio aqui, ele só vai me falar uma coisa. Aliás, ele vai falar várias coisas que a professora Estela Peconês falou, mas eu preciso de escrita. E essa escrita de codificação, ela ajuda muito a eu não saber quem é que respondeu. Porque isso vai criando em mim um processo, mesmo que eu conheça aquele colega, que a gente é de uma turma de 12, 11 pessoas, eu vou focando no número, naquela palavra. Ele é sujeito, respondente, participante. Ele é contribuinte. Ele não é fulano de tal, ciclano de tal. E porque é uma turma, um exemplo, se nós conseguimos 80 respondentes, eles têm nome, eles são publicadores de artigos, eles são alunos que vão entrar no doutorado ou que já têm doutorado e estão nesse mestrado. Que nós temos colegas que já estão no doutorado juntos. E gratidão pelas perguntas. Gratidão. Só a última coisa, agora eu entendi essa questão do código, eu achei que era um código, esse código que você disse, nas pesquisas a gente realmente não coloca o nome das pessoas, né?
Então, por exemplo, você pode colocar, se é professor, P1, P2, P3, P4, né? A gente não coloca o nome. Mas é porque eu não tinha entendido, porque são muitas coisas, enorme o código. Eu falei, nossa, mas o que é isso daqui, né? Porque se você tivesse colocado, T1, tutor 1, tutor 2, tutor 3, né? Enfim. Mais uma vez, então, obrigada pela oportunidade de participar da banca. Eu acho que vocês têm bastante trabalho, eu acho que vocês já fizeram bastante coisa, eu acho que agora é alinhar mesmo. Vejo você, Frederico, bem entusiasmado com essa questão da mudança, e isso é muito bom, né? E o seu texto traz a gente vê que tem um movimento aí de bastante coisa, né, que somente pensou bastante, né, eu acho que agora é mais alinhar, né, e dar um direcionamento, assim, para a hora que você pega o trabalho, ele tem começo, meio e fim, tudo redondinho, né, que a pessoa lê, é isso, né, e acho que é isso. Obrigada mais uma vez. Professora Ariane, a gente que agradece pelas contribuições, tá? Muito bem-vindas, muito assertivas, tá? Muito obrigado mesmo. E pode ficar tranquila que o Fred, eu vou cobrar dele que ele execute todas as mudanças solicitadas e se atenha aos detalhes que a senhora elencou ali, tá bom? Professor Otacílio, obrigado por participar novamente. Eu convido o senhor a se pronunciar, por gentileza. O senhor tem a palavra. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, Frederico, pelo convite. É um aprendizado, né? A banca é sempre... A gente aprende mais em dois momentos, né, que eu falo. Né? Um primeiro é quando a gente está lecionando, o segundo é quando está em banca, né, que a gente lê um material inédito e vai estudar aquilo e acaba aprendendo muita coisa, né? É bom falar depois da professora Ariane aí, porque ela já faz o balanço geral aí, super pertinente a fala da professora Ariane. Se seguir ela, já está 100% do seu trabalho. Eu também venho com algumas dúvidas, eu vou até fazer algumas perguntas que seriam redundantes, mas só para reflexão. Vou jogar algumas reflexões aqui e você capta a que você achar pertinente aí, Frederico. Não precisa fazer tudo que eu vou falar, não. Uma perguntinha, Frederico. O que é o mais importante na sua dissertação? Posso falar? Pode. O que é mais importante é satisfazer a necessidade de aprendizagem do tutor para ele ser diferente. Para ele ser aquele tutor que, quando o nome estiver no curso, os alunos falam, eu quero ser aluno dele, eu quero estar aqui, eu quero me esforçar. Ali, aquela pessoa vai me fazer ser um pouco mais diferente do que eu sou. Eu não estou ouvindo, desculpa. O mais importante do seu trabalho é aquilo que vai ficar, como a professora Ariane falou. O que vai ficar é o seu produto técnico e tecnológico. Isso que outros professores, outros tutores vão pegar e vão ter uma construção de conhecimento a partir disso ou vão tentar reproduzir de alguma forma. Então, a sua redação científica, ela tem que estar toda voltada com o produto, no seu caso, sua apostila, como aquilo de mais importante que se tem. Então, a sua revisão toda tem que ser feita em relação à apostila, do tipo, quem fez a apostila nesse sentido, quem que não fez, por que fez, e assim nesse sentido. Então, você vai ter que definir duas coisas, né? Como sugestão. Primeiro, a apostila como meio, e segundo, qual é a finalidade que você quer com essa apostila? A finalidade prática, no sentido de reduzir a evasão. É o curso que está errado, né? E depois eu vou te fazer esse tipo de pergunta, né? Então, para esse foco que eu acho que a Ariane falou, eu acho que falta isso, né? Bater o meio como o mais importante, porque é aquilo que vai ficar.
a redação científica vir nisso, e a finalidade, depois você monta isso, né? Você, no caso, tem duas finalidades. Aqui dentro do ProfSamba, a gente tem duas finalidades. Uma para o lado da educação, ajudar outros docentes ou construir o conhecimento do público-alvo que a gente quer. E a outra finalidade é a finalidade ambiental. Querer bater nessa finalidade ambiental aí. Por exemplo, no caso aqui do recurso hídrico, né? Qual é a finalidade que a gente quer dentro do recurso hídrico? Né? Aumentar a pegada ecológica, reduzir a pegada ecológica, né? E com isso já faço outra pergunta, né? Qual é a diferença entre um mestrado acadêmico e de um profissional? Pode responder? Pode. O resultado está aqui nessa sala. Eu estou na sala da Secretaria de Direito Bancário. Isso tudo vai ser aplicado na Escola do Servidor. Aqui nós vamos ter um novo fórum, que vai ser num local diferente. O colega que está aqui é o Paulo. Ele é um colega que está me ensinando um serviço, que eu entrei aqui tem 2 meses. E na educação, o trabalho que eu sugeri seria tutoria presencial, mas baseada nessa tutoria. E seria diferente. Até os materiais, eles são diferentes, mas lá vai ter outra discussão. E nos 2 trabalhos existem escolas de servidor. Tem um livro aqui, eu não consigo pegar agora, de avaliação de desempenho do professor Wagner Siqueira. Ele é meu primo do Rio, é primo da minha mãe. E ele, no início do trabalho aqui no fórum que eu pedi ajuda dele, que eu estava estudando gestão pública, ele falou de problemas na escola do servidor com cursos onde tem tutor. Ele não explicou direito que era um problema muito sério no estado do Rio de Janeiro. E isso também traz aqui. Essa tutoria é diferente. É uma tutoria com o público diferente. É uma tutoria que o curso, para mim, eu passo. Aliás, eu não posso analisar o curso, senão eu perco o foco. Porque eu já trabalhei com isso em 1997. Que hoje tem pessoas melhores que eu, um exemplo. A Estela Piconês fala melhor que eu, de avaliação de curso e tudo. Tudo que você está falando vai desembocar no quê? Num caderno apostila que eu sugiro seja atualizado a cada turma, que ele não seja estático. É uma sugestão, porque se você consegue, e o conhecimento ele está aí sendo produzido. Um exemplo, eu não tenho acesso ao que a Itália está produzindo no global, nos Estados Unidos, mas em breve a gente vai ter acesso de alguém que vai contribuir com esse estudo no futuro. Por isso que eu estou me dedicando. Eu quero acatar tudo de acordo com o orientador, do que é viável e do que é execuível epistemologicamente, visando um futuro receber contribuições que vão assegurar o quê? O que vão assegurar? A conexão entre necessidade premente, atualização docente e prática. Essa coerência cognitiva. E, infelizmente, eu observo muita dissonância cognitiva. A pessoa fala uma coisa, faz outra na sala de aula. A pessoa escreve uma coisa no planejamento, faz outra na sala de aula. E isso não tem a ver com a flexibilidade docente. Isso tem a ver, às vezes, com... Será que eu estou falando a minha verdade? Será que eu estou colocando realmente na mesa que eu acredito nas zonas de desenvolvimento proximal? Será que eu acredito que o aluno aprende numa relação de saber da teoria de Charlotte? Ou será que eu estou falando isso para te agradar, para eu poder conseguir um emprego, para eu passar no concurso e estar lá com o professor, mas fazendo o que eu quero, que é reproduzindo o jeito que eu aprendi? E aí você está numa turma de 30 alunos que tem o ensino das ciências ambientais. Eu tenho lá, eu sou professor do quinto ano, esse ano eu estou numa sala de informática, mas eu vou pegar uma turma de alunos que foram advertidos. E nessa turma, o que é que eu vou trabalhar? A temática ambiental. Nós vamos trabalhar na biblioteca, depois nós vamos na horta na escola. Eu não sei se eu consigo responder, mas o que vocês estão falando está me ajudando muito. E gratidão, doutor Rodrigo, que me aguenta, me suporta. Legal. Essas perguntas suas, estão mais no mestrado acadêmico ou no profissional? Ô, professor, tudo que eu fiz aqui, eu reconheço que é mais mestrado acadêmico, visando um produto educativo. Mas eu tenho muitas deficiências, o professor Rodrigo viu, muitas dificuldades. Então, eu vou me esforçar para ele ser o mestrado profissional. Isso, Frederico, você tem muito conhecimento, isso você tem mais conhecimento tanto que muitos mestrandos aqui do próprio CIAMB. É só focar isso que vai ficar perfeito. Isso aí você não precisa preocupar, não, que você vai defender com sucesso e vai ser um sucesso. Isso aí você fica
pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Professor Rodrigo. Fred, complementando, acho que o professor Otacílio está te provocando quanto ao qual que é o seu legado, né? Acho que principalmente a principal diferença, né, entre o curso acadêmico e o profissional é que o profissional ele precisa de um produto mais palpável, né? E aí eu também te provoco, qual que que será seu legado para o Proficiamb? O que você vai deixar? Gratidão. Professor, eu quero ser voluntário, eterno do curso, mas eterno é muito. Eu quero poder, nesse curso, a cada turma, preparar o caderno apostila junto e com um grupo de estudos e pesquisas. Eu vou colocar aqui no chat algo que foi permitido, mas eu tento, gente, não aparecer. Eu penso em oficinas para essa tutoria. Então, vou colocar aqui, vocês podem entrar. O legado não seria meu, professor Tati. Eu sou um coletivo. Eu sou resultado dessa banca, do professor Rodrigo, do professor Tadeu, da Daniela, da Estefânia. Eu prefiro me desaparecer e o material ser utilizado como caderno flexível. Professor Eliane, doutora Tassi. Em Arcos, eu fiz uma formação de professor flexível e eu achei que é o caminho, porque você respeita o livre-arbítrio da pessoa, você respeita a trajetória docente e você é como se você colocasse um espelho. Falar aqui, ó, esse daqui é você, porque você opinou e você falou isso. Se sua prática é diferente, por favor, muda seu jeito de ser. Não dá mais para a gente estar o ambiente pós-pandemia, que todo mundo está junto, a gente passou por um distanciamento social muito grande, e você ali perdendo o tempo de todo mundo e o seu. Seja humilde. Veja o que você pode fazer, não para agradar o aluno, mas para proporcionar dele andar em ação. Tem um teórico, salvo engano, a Zubel. A Zubel, a gente estudou ele em 98, 99. Ele fala sobre andar em ação. É para a gente ir sempre, mesmo que você empaque, mas que você vá. É muito triste você estar num coletivo de 30 pessoas, olhando o relógio, querendo que aquilo acabe. Não. São encontros de pessoas, de sensibilidade. Então, o legado seria a minha doação com voluntário. Se isso não for possível, eu vou fazer o que é possível. Pode ser que vire um guia? Pode, mas eu fui chamada, assim, me chamou a atenção que na área de educação a gente tem que tomar cuidado do termo guia para não perder o protagonismo da pessoa pegar e falar, ó, se eu fizer isso é uma receita, aquilo vai ocorrer. Gratidão. Eu acho que é por esse caminho mesmo. Talvez essa sua doação como voluntário, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem diversas atribuições, né? Os professores estão aí para dizer, né? Que nossa vida é ocupada, mas eu acho que você pode focar principalmente nesse seu caderno, né? Trazer todas essas informações, né? A sua qualificação, você evolui muito, desde lá do comecinho, né, até agora, você entregar esse produto, você evolui muito. Então, talvez, né, compilar isso. Desculpa, professor Otacílio, mas é que eu achei oportuno, né, comentar. Não, é isso mesmo, perfeito. Né? Isso. Até na CAPES, Frederico, há uma distinção seguinte: os mestrados acadêmicos fazem pesquisas, né, tem linha de pesquisa. Os mestrados profissionais têm linha de atuação, que define demandas, não precisa, demandas pode ser literária, ou pode ser de uma comunidade, ou da escola, como você identificou. Então, qual é a sua demanda? Sua demanda foi evasão no curso, ponto. Você já tem dados para comprovar isso, não precisa recorrer a ninguém. Para isso, você achou um meio que pode ajudar. O meio seria o quê? Uma apostila. Aí você vai ter que se descrever. Por que uma apostila é o melhor meio? Não seria melhor um aplicativo, um livreto, um robô, um vídeo do YouTube, um documentário? Então, você vai colocar isso, aí você vai fortalecer com a referência, né? Do tipo, olha, eu vou criar não existe apostila nesse sentido de evasão, então o diferencial da minha apostila vai ser essa em relação às outras apostilas já existentes. Essa é a relevância da minha apostila, então você vai ter que ser o protagonista. Aí não é ninguém, não é o professor Rodrigo,
não é seus alunos, né, a Dani, não é o professor Tadeu. Aí você vai ser o protagonista disso. Por que você está criando um meio diferencial e relevante? Depois, você vai aplicar, isso o da CAPES fala do mestrado profissional, você tem que aplicar esse produto. Não precisa ser em larga escala, não precisa ter um N igual a 100, igual você falou, um N igual a 9, igual a 6, se falarem ali os sucessos e as limitações, né? Se fizer uma análise de sucesso e limitação do seu produto, isso já é válido. E validar com outro profissional. Seria, no caso, por exemplo, você está fazendo com tutoria, validar com tutores, né? Para ver se aquela apostila realmente vai criar algum efeito, né? Qual o efeito que você quer? O efeito da evasão. Então, você pega lá do início e volta, o efeito da evasão. Então, é lógico que você não vai conseguir ver esse efeito em 2, 3 anos, não sei o quê, mas você já vê um caminho ali da evasão. Então, já vou até te fazer uma pergunta conceitual aqui. Evasão, ela é ruim? Olha, isso é importante que você falou. Eu não usei o termo evasão, eu usei não concluir um curso. Porque eu não concluí o curso seria o gênero evasão que poderia estar aí. Não concluiu o curso. Ele se autorreprovou, pode ser que ele tenha escrito lá. Eu tive um curso que eu desisti, eu falei, eu não dou conta. Era um curso sobre redação científica, não, era um curso sobre texto dissertativo na PUC, muito bom. Eu falei, eu não dou conta, eu estou com esse dado do mestrado. O tutor me ajudou. Ele me ajudou, ele escreveu uma coisa lá que não foi... Ela escreveu uma coisa que me tocou profundamente. Era os cursos de como produzir resenha. Isso também influenciou essa pesquisa. O senhor falou, veja um caminho para a evasão. Repete a pergunta do senhor. Eu te falei que eu tenho uma perda de memória. Desculpa. Essa evasão, ela é negativa? Ela é sempre negativa, a evasão de um curso? Olha, eu estou no raciocínio de que a casa da nascente, se todos não forem guardiões, ela corre risco. A nascente corre risco. Então, se o planeta, as pessoas não se transformarem para aprender a conviver junto, a gente está em risco. Então, é algo que, na área do ensino das ciências ambientais, você não querer aprender, Charlotte fala isso, a pessoa pode não querer aprender. Isso é um risco para a nossa convivência humana. Então, a resposta ela precisa estar nesse contexto. Um exemplo, fazer aquele curso de matemática para estudar algoritmo. Evasão, problema? Não, a pessoa não quer aprender, não tem problema. Mas na área da sociobiodiversidade, você fala, eu não quero aprender isso, é diferente também do curso. Não quer dizer que o curso vai trazer uma solução para a humanidade. Mas eu estou seguindo um raciocínio de pressupostos e teses. O pressuposto é, fazer o curso vai te transformar. Você pode sair dele e falar, não gostei do professor, não gostei dos textos, mas eu fiz algo. E isso é diferente, professor. Mas eu posso estar equivocado, eu não quero ter a razão das coisas, não. Nesse caso, eu não uso o termo evasão. Só, eu uso não concluir um curso. Porque também nessa pesquisa eu tomo muito cuidado com os termos. Primeiro, para ser humilde. Segundo, para ser algo validado cientificamente pelo consenso. E gratidão. Isso, é isso que a professora Ariane falou antes, né? Você tem que ver a natureza do curso, né? EAD, a educação à distância, ela foi criada para alunos autônomos que conseguem se automotivar e se autodisciplinar. Se dentro de EAD existe uma evasão, é porque aquele aluno não está preparado para aquele curso, ele não consegue se automotivar, se autodisciplinar. Dentro de um conceito teórico, evasão dentro de AD é positivo, porque só ficam os alunos que realmente são preparados para aquele tipo de modalidade. Dentro de um sistema presencial, que existe o simbólico, que existe a sala de aula, um professor presente, a água da escola, assim, a evasão é horrível, terrível. Então, a professora Ariane até falou um pouquinho sobre isso, né? Quais os indicadores do curso que estariam levando a isso? Será que é o curso, o problema está no curso, ou o problema está nesse aluno que fez a inscrição? O problema está no tutor ou está no material que é chato? O problema está na muitas atividades, no currículo, ou está na atividade que é rígida?
Então, qual o indicador entre o curso e o aluno que você vê aí que está acontecendo isso? Professor, essa sua pergunta me permite falar algo que eu não pude falar. Vejamos aqui. Em 1997, vários pesquisadores, somente a FURG, com a professora que eu vou lembrar o nome, trabalharam ambiente interativo de aprendizagem. Eu pesquisei vinculado a teorias de aprendizagem. Pensa nessas teorias. Nesse período, Deus me ajudou para ir para Cuba. Os professores me ajudaram a estudar em Havana, com professores semelhantes a vocês. Mas muito humildes. Pensa no local que não tinha como dar descarga, mas a dignidade estava ali. E esses professores foram me trazendo Paulo Freire e outros teóricos. Por que eu estou falando isso? A EAD, ela é uma possibilidade, na época, diferente da de hoje. Hoje tem esse vídeo e tem a sincronicidade, não tinha antes. Pra você ter uma ideia, eu fui para Havana ligando pela Embratel, eu não sabia falar espanhol e eu tinha um problema com inglês, porque o meu processamento auditivo é alterado nesse ouvido aqui esquerdo e eu tenho um déficit de memória de 70%. Concluindo, eu trouxe estudos de Havana em 1997, que já trabalhavam EAD como um sistema onde a comunicação educativa efetiva. Professor, desculpa, eu trago para o senhor outros referenciais que talvez o senhor não leu. Da comunicação, ou o senhor não concorda, é todo direito do senhor. A comunicação educativa é efetiva, onde pessoas se emocionam para aprender. Então, esse pressuposto do senhor de que EAD é uma educação criada para o aluno autônomo, é um grupo de pesquisadores dos quais eu não consigo me fundamentar sozinho, porque eu não sou autônomo, eu preciso, professor Rodrigo, de vocês, tem coisas que eu não sou, mas tem coisas que eu sou protagonista, o negócio foi feito, ele foi enviado. Então, autonomia nos textos que eu li, na EAD, tem que tomar muito cuidado. E para quem, eu trago para quem esse diálogo? A Montessori. A Montessori, ela traz a importância na infância de você trabalhar com movimento para desenvolver a aprendizagem. Vai que na trajetória daquela pessoa, ela ficou numa situação que não podia, porque a mãe só segurava a criança. Então, você tem o adulto com déficit de inteligência. Mas o cérebro ele tem plasticidade? Tem. Então, eu entendo que EAD é para todo mundo, a não ser aquele aluno que eu tive com um problema cerebral que ele não dava conta. Mas isso eu estou falando numa humildade, por quê? Eu coloco EAD no conjunto de ambientes digitais. Olha, na época que a gente pesquisou, tinha um exemplo. A PUC Rio de Janeiro, ela tinha um ambiente diferente. Não havia o Moodle. Não quer dizer que o Moodle é o melhor. Então, essa tese sobre educação à distância para aluno autônomo que consegue se motivar, ele traz para mim, que é pedagogo, uma terra seca. E eu não vivo na terra seca. Eu vivo na abundância da água. Então, aquele aluno que não é autônomo, na EAD, ele pode vir a ser convidado a desenvolver a autonomia dele. E o protagonismo de que maneira? Não sei. Mas com qual professor? Não sei. Vai que nessa EAD tenha recurso para poder a gente conversar. Vai que nessa EAD o senhor tem aí uma impressora 3D que eu mando aqui o comando para você poder entender o que eu estou falando. Então, se eu fundamento na comunicação educativa e nos recursos da comunicação educativa, eu vou tratar essa tese não como uma lei, mas como um gigante que fez isso, que pesquisou e que eu deixo ali. Mas isso não pode me limitar a entender por que não conclui. Espera aí, se eu ligar para o aluno e falar assim, fulano, imagina que você quer telefone, fulano, por favor, nós precisamos de você. Por favor, olha só a diferença. O fulano vai falar, peraí, eu não estava dando importância para isso. Mas peraí, mas eu não sei fazer esse plano de aula. A gente faz junto. Vamos lá marcar como é que chama? Esse Google Meet? Eu abro aqui, eu te mostro o meu, você faz um seu. Aí eu vou te mostrando. Aí, lá, eu estou falando isso, doutor Tassi, por quê? Às vezes até emociono. Eu estou numa casa que dá para ser destruída. Desculpa se emociono. Eu passei a minha infância lá. Então, um exemplo. A nascente recebe pessoas. Então, eu acredito nesse curso, eu acredito no potencial da pessoa. Não sei se respondeu, eu emociono. A pessoa sabe que eu estou chorando. Me perdoa.
Mas eu acredito no curso de vocês. Ele pode melhorar. Mas primeiro, eu tenho que focar, e eu estou focando aonde? No docente. Por quê? Eu acredito, eu penso que ele, fundamentado nas teorias que compõem o ser dele, ele possa um pouco sair de uma posição dele e falar: eu vou ajudar sim, eu vou mesmo saber por quê. Ah, porque minha mãe morreu. Tudo bem, a gente paralisa aqui, depois você termina. Mas é diferente, professor. Mas desculpa, falei muito. Não, legal. Isso tem que se emocionar, igual você falou, se emocionando aprende, né? Uma coisa também, Frederico, só para deixar registrado, é que você fala nesse protagonismo, coisas desse tipo, mas às vezes você utiliza uma redação no sentido de você querer obrigar a sua utopia para os outros, né? No sentido de você querer construir um sujeito ecológico, né? Querer mudar as pessoas, querer que as pessoas sejam mais ou menos daquilo que você pensa, né? Isso talvez, talvez no sentido seu, isso é bom, né? Mas isso é uma ideia perigosa, né? Dentro do que você empurrar a utopia sua para numa construção de conhecimento. Isso eu só estou colocando aqui, como tem muitos teóricos da educação, né? E tem gente que aprende chorando, e tem autor que fala que a gente aprende tomando choque, né? Se for ver Skinner, fala que o choque é um método de aprendizado. Que aí não é aprendizado, como é que fala? Condicionamento. E então é isso. Só para finalizar, a sua redação científica, ela às vezes tem umas frases que elas não são muito objetivas no sentido de redação científica, né? Ela tipo assim, a aprendizagem transmuda o sujeito humano, mineração de conhecimento, algumas palavras assim que não levam a objetividade, levam a ambiguidade, tira isso. E no seu materiais e métodos, fazer isso. Materiais e métodos seja também direto. Como é que você fez sua pesquisa de demanda? Como é que você construiu o seu apostila de forma técnica, né? Do tipo, eu utilizei o programa tal, eu incluí essas informações, eu utilizei esse design por causa do público amostral tal, por causa do espaço amostral tal, construí os personagens desse tipo. Isso vai ser melhor eu fazer uma apostila de 5 páginas do que fazer uma de 80. Então, isso você vai descrever na sua metodologia, né? Vai descrever também como você vai aplicar isso dentro desse sistema, né? Desse sistema aí da coordenação, e como você vai validar essa sua apostila, né? Fazer esse caminho metodológico aí. Igual a professora Ariane falou, né? Tipo, se você quer você colocar a área das ciências ambientais, uma área bem grande, né? Mas seja mais conciso, específico e direto, né? A sua dissertação não precisa ter 50 páginas. A sua dissertação, para você popularizar ela, né, do jeito que você está falando de educação, faça ela concisa, com o mais conciso que você puder. Evite senso comum, evite replicar conceitos que já estão aí na cabeça. E busca então você tem como meio a apostila e busca como finalidade duas coisas. A finalidade no sentido didático, pedagógico, e no sentido ambiental, que a gente está dentro de uma área de ambiental. Então, tipo assim, já que o curso quer reduzir uma pegada hídrica, então como é que você vai empurrar o seu sentido didático pedagógico para que as pessoas, dentro da sua apostila, esteja isso, né? Eu quero que na escola economize 1 litro de água, que é isso que é mais importante para a gente, né? Essa é a diferença entre educação ambiental e ensino das ciências ambientais. Educação ambiental está pensando na consciência. A gente está pensando na praxis. A gente quer que a escola reduza 1 litro de água. Se os alunos vão sair conscientes ambientalmente, isso para a gente é segundo plano. Beleza? Obrigado, Frederico. Frederico, você tem muito conhecimento na cabeça, vai dar tudo certo. Focando aí, você defende tranquilamente, vai ser um sucesso e a gente vai replicar seu trabalho aqui em Pernambuco e em outro lugar. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, professor Otacílio. Também de grande valia suas contribuições.
Acho que ajuda o Frederico a ter foco. Né? Acho que o principal desafio do Frederico é o foco. Né? E também para deixar registrado aqui, né, Fred, acho que você avançou muito desde o começo, né? É um aprendizado, a gente sempre... O Tadeu, né, ele sempre me disse que o ótimo é inimigo do bom, então vamos avançar com foco, né, com disciplina e conciso, cara. Foca em ser mais conciso, né? Eu não tenho muito mais para contribuir, porque, né, a gente vem nesse processo construtivo desse documento há bastante tempo, né, Fred? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas agradeço muito pelas contribuições, né? Fred, eu peço licença a você agora, por gentileza, e nós da banca nós vamos deliberar, tá? Sobre sua qualificação. Então, eu peço licença a você e aí fica de olho ali no WhatsApp que eu já te convido de volta, tá bom? Tá, fica com o celular aí do lado. Aí eu vou pedir para você sair da sala também, tá? E aí a gente não precisa criar outra. Beleza. Bom, pessoal. A gente tem que parar a gravação, né, professores? Deixa eu... Ah, o professor Tacílio que está gravando.